Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma conversa aqui em RH Summit 2021 e o bate-papo neste talk falaremos sobre comunicação, sobre relacionamento com pessoas, evidentemente, e sobre meios de pagamento. Pois é, a minha entrevistada, Sabrina Ciama, executiva responsável por gerenciar o relacionamento com a imprensa, comunicação interna, relações públicas da Visa do Brasil. Ela ajuda a posicionar a empresa como a mais inovadora da indústria. Foi responsável pela implementação do projeto de educação financeira da Visa aqui no país. Com 15 anos de experiência profissional, passa pelo marketing, a comunicação e, claro, se especializa na indústria de meios de pagamento eletrônicos ou meios eletrônicos de pagamento. Pode ser assim também, né, Sabrina Ciama? Seja bem-vinda. Obrigada, Mark. Obrigada, pessoal, pelo convite. É uma honra estar aqui hoje com vocês. A honra é toda nossa. E a primeira pergunta que eu te faço nem poderia ser diferente, porque eu venho desse mundo, é qual é a importância estratégica da comunicação quando a gente fala de recursos de relações humanas? Olha, a comunicação interna, ela é essencial para manter o funcionário engajado. Ela é essencial para os objetivos de uma empresa. Eu brinco muito que é meio que a argamassa que deixa a estratégia pronta para ser implementada. A gente precisa muito de comunicação interna para deixar todo mundo remando no mesmo barco. Você mesmo falou do barco, né? A gente pode estar em diferentes barcos, mas a gente tem que todo mundo ser direcionado para o mesmo lugar. Então, a comunicação interna tem um papel fundamental nisso. Eu gosto muito dessa analogia, porque eu falo sempre que a comunicação é a liga que une todas as pessoas. Então, a gente fala a mesma língua. Sabrina, comunicação, pessoas e no meio disso tudo, uma pandemia. Me conta como é que foram os primeiros 16 meses, e não dias nem semanas, desse pandemônio, chamado pandemia da Covid-19, quando a gente fala no contexto, aí sim, de comunicação e marketing em Visa do Brasil. Olha, a gente teve que aprender muito. Não teve, a gente normalmente tem muita crise, muito treinamento de gerenciamento de crise. Mas eu acho que uma crise do tamanho que todas as empresas passaram, nós como pessoas, era totalmente imprevisível. Então era muito sentir o que estava acontecendo na empresa e, conforme isso, construir os planos. O que a gente já sabia desde o início da pandemia, que a gente tinha que acolher os funcionários. Que lá atrás, em março, abril, era normal, estava todo mundo com medo, ninguém sabia o que ia acontecer. Então, o que a gente poderia fazer numa empresa para ter esse acolhimento? Então, a gente, desde o começo, globalmente, localmente, a gente pensou muito em como deixar o funcionário tranquilizado. Então, a primeira coisa que foi inesquecível para todas foi que o CEO global, ele anunciou publicamente que não iria demitir ninguém por todo aquele período, por aquele ano. Isso o pessoal já conseguiu respirar e falar, ok, agora eu vou tranquilo trabalhar. Depois a gente começou a reparar que tinha muita gente que estava assim, à beira de um ataque de nervos. Então a gente teve toda uma comunicação com a liderança para falar, olha, fala com o teu time, percebe quem não está bem e dá o apoio que precisa. E depois começaram as coisas mais divertidas, né? Então, primeiro vamos tomar conta, depois vamos aceitar que a gente vai estar aqui em casa, a gente não sabe quanto tempo, e como é que a gente pode continuar engajando os funcionários, que é uma coisa, tá todo mundo um sentado do outro numa baia, você chama todo mundo para um evento, para uma palestra, você conversa com todo mundo. Outra coisa é cada um dentro da sua casa, cada casa com o seu desafio, né? Então, a casa que tem 2 filhos fazendo aula ao mesmo tempo, tem aquela casa daquela pessoa que está sozinha o dia todo, que ela está em depressão. Então, como é que a gente continua acolhendo e informando o que está acontecendo para aquela empresa? Então, alguns dos exemplos que a gente fez de acolhimento, logo no começo a gente chamou psicóloga, vamos chamar a psicóloga para um bate-papo com todo mundo, e a gente falou assim, será que o pessoal vai entrar? A gente está em 180, acho que entraram 100 pessoas, fazendo várias perguntas, então o pessoal realmente se soltou. E foi engraçado que a gente percebeu que na hora que todo mundo ligou a câmera ali no Teams, que todo mundo se viu pela primeira vez depois de um mês e meio, a gente não conseguia nem começar a palestra. Porque ficava todo mundo conversando, ai, que saudade de você, que saudade de você. Aí, na hora que a gente viu isso, a gente,
não, vamos fazer uma coisa com todo mundo, não sei, nem que seja um happy hour, para todo mundo se juntar e se ver nessas camerazinhas. Então passou essa fase séria do psicólogo e a gente começou a ter eventos que a gente chamava de depois das 6. Então a gente chamava desde professora de yoga, sommelier, mestre cervejeiro, e fazia isso toda semana. Foi uma forma das pessoas se reconectarem, né? Ou seja, eu vivia com aquela pessoa do meu lado na praia, de repente eu não vejo mais porque ela está na mesma área, mas eu me encontro à noite com ela para a gente se divertir junto online e falar sobre o vinho daquela temporada. Então foi algo que deixou o funcionário muito, muito feliz em se reconectar. Não tinha a ver com comunicação interna, que eu não estava comunicando nada, mas eu estava deixando as pessoas tranquilas. Eu estava trazendo essa calma que as pessoas precisavam. Então isso foi uma das ações que a gente fez. E de repente todos os nossos canais que eram físicos, a gente teve que transformar eles online. Que legal, né? Tô trazendo todo mundo, tô deixando todo mundo tranquilo, mas não vamos esquecer que a gente tem que comunicar o que tá rolando, né? A empresa não parou, ninguém parou. A gente precisa mostrar o que a gente está fazendo na pandemia, como é que a gente está ajudando as pessoas na pandemia, as pequenas empresas que estavam comprometidas. Então a gente começou a usar vários canais, né? Então eram mais jornais online, eram vídeos gravados do Country Manager, falando com o pessoal, contando. A gente fez um podcast também, a gente não era nem podcast, eram 3 minutinhos de áudio que já deixa o pessoal animado e sabendo o que está acontecendo. Então, assim, chegou, 3 minutinhos, como é que eu fico em 3 minutinhos atualizado? Facebook, que o pessoal estava usando pouco, a gente criou um grupo secreto no Facebook, onde a gente começou a colocar um monte de coisa, e foto, e história. Eu falei, ninguém vai responder o Facebook, porque eu não entro no Facebook. Aí imagina, só eu não entro no Facebook. De repente tinha 100 pessoas mandando foto, comentando. Ou seja, a gente entregou comunicação com humor. Eu acho que a gente era muito mais sério antes da pandemia. Com a pandemia, a gente teve que se abrir, a gente teve que acolher. E não dava para ter uma formalidade mais. Não dava para mandar e-mail falando, caros, bom dia, hoje, não sei o quê. A gente teve que mudar a persona. E graças a Deus a gente sente que depois de todo esse tempo deu certo. Cada vez que eu tento mudar alguma coisa, eu falo, gente, já deu, né? Vocês não precisam mais de um jornal que fala o que vocês vão fazer durante o final de semana, que até isso a gente fazia. Falou, já que você vai ficar em casa, a gente vai te dar um jornal falando o que você pode fazer. Eu falei, já deu, né? Tá todo mundo saindo de casa. Recebi muito e-mail. Sabrina, você não vai tirar o nosso jornal, a gente continua querendo as dicas. Então o pessoal se acostumou mal, e a gente continua entregando todo esse material, continua fazendo evento, continua abraçando, acolhendo mesmo. Você acredita que algo ou alguns dos algos das criações desse momento vieram para ficar? Você acha que vai ser mantida uma parte, pelo menos, dessas novidades todas? Veio. A gente sabe que não é de um dia para o outro que todas as pessoas vão se sentir seguras em voltar para o escritório. A gente sabe que por algum período vai ter, se não para sempre, a gente vai ter o híbrido, né? Então vão ter as pessoas online, vão ter as pessoas no escritório. Então a gente vai precisar continuar fazendo certas comunicações que a gente não fazia antes. Principalmente para integrar as pessoas que estão online. Então, muitas coisas a gente vai manter sim. Foi bom que a gente foi aprendendo na raça o que dava certo, o que não dava certo. O escritório ele chegou a abrir no ano passado, algum período, e então a gente já teve esse teste. E agora, ao longo desse ano, que aos poucos as pessoas estão voltando ao escritório, também devemos continuar. Então, é mais trabalho para a comunicação interna, obviamente, porque antes eu tinha uma TV corporativa, antes eu tinha um jornal impresso. Agora eu preciso continuar tendo a TV corporativa, eu preciso continuar tendo o Facebook, eu preciso continuar tendo um jornal impresso, que muita gente gosta de ter um jornal impresso, eu preciso continuar tendo um jornal online, que a leitura é mais fácil, né? Não pode ser um PDF, mas tem que ser um com efeito e tudo mais. Então, uma série de adaptações que a gente faz pensando em quem está no escritório e quem está em casa. E se a pessoa quiser ficar em casa, não há julgamento nenhum. Eu acho que isso mudou bastante. Antes, o home office era, né, aquela nossa cultura brasileira, vai trabalhar de casa, né? Sei. E hoje a gente já não vê assim. A gente vê que a gente consegue até ser mais produtivo em casa. Então, uma série de regras de comunicação vão se manter. Super interessante. Eu gosto da ideia
de te perguntar se a comunicação, a forma com a qual você abordava o liderado na pré-pandemia, e eu acho que aqui eu não tive a oportunidade de perguntar isso para ninguém, porque você é uma profissional de comunicação e marketing. O jeito, Isso. o tom de voz, a aproximação pré-pandêmica e agora a pandêmica mudou o jeito de escrever mesmo, literalmente, o Muito, português. muito. Sério, me conta, tô curioso. Muito. Que nem eu falei, a gente era muito mais formal. A gente era formal, vou mandar um e-mail falando de um lançamento de uma nova solução, de uma parceria. Então, o e-mail tinha uma certa formalidade. Com a pandemia, né, com a gente observando que, poxa, não estamos lá, um perto do outro, a gente precisa usar uma persona mais leve, mas a gente precisa ser até mais engraçado. Então, Aham. a gente começou a mudar muito a nossa persona. Então, a gente abusa até do humor. Então, no Facebook não tem como ser sério. E depois que a gente abusou de ser engraçadinho no Facebook, eu já não conseguia mais escrever um e-mail formal para os funcionários. Eu já não, antes, para mim, era inconcebível escrever para você. Eu falei, não, tem que escrever para você. Gente, imagina, tem que escrever do jeito que eu falo, porque não sei, eu sinto que as pessoas elas se conectam mais quando a gente é mais informal. Então, se antes a gente contava de algum lançamento de uma maneira formal, hoje eu faço meio que um quiz. A gente fez uma parceria com alguém, vamos ver se você acerta com quem é. É o maior varejo da América Latina, não sei o quê. Ou seja, a gente faz uma série de perguntas, só lá embaixo a gente fala quem é. Eu nunca recebia feedback. Agora, toda vez que eu solto esse tipo de e-mail mais informal, ai, nossa, tá tão engraçado. Ai, quando eu lançar com o meu cliente, você também faz uma coisinha engraçada? Então a gente cortou fora toda a formalidade. A gente realmente teve que criar uma persona, assim. E ainda bem que uma redatora que me ajuda no TV na TV Visa, que a gente chama, ela é millennial. Então eu tive que aprender a ser millennial, eu tive que aprender a ter esse discurso Ah, mais descolado, mais engraçado, tive que colocar mais GIF, ou seja, tive que atrair mais pelo humor. A vida já estava muito difícil para continuar sendo mais formal. Então, assim, deixa a formalidade no momento que precisar. Aqui na comunicação interna, a gente adotou outra persona. É praticamente uma mulher nos seus 20 anos conversando com o pessoal. Isso que o nosso público nem é tão jovem assim, tá? Mas mesmo assim, a gente viu que tornava o dia mais leve. vocês deram uma TikTokizada, é isso? Exatamente. Olha, Exatamente. E foi isso demais. isso está se transpondo para as redes de Visa da porta para fora? Olha, eu diria que sim. Eu diria que sim. Eu acho que pensando no pessoal de negócios que eles têm mais contato com nossos clientes são bancos emissores, comércios, e tudo mais. Eu acho que talvez todo mundo ficou mais leve, mais informal, menos Uhum. pesado. Talvez antes, porque as pessoas achavam que a gente era uma indústria financeira, a gente falou, não, a gente não é da indústria de finanças, a gente é de tecnologia de pagamento, a gente é a primeira fintech do mundo, né? A gente foi criada há 60 anos atrás para revolucionar o mundo financeiro, então a gente não precisa de seriedade nem quando a gente fala com nossos clientes, a gente tem que entregar resultado, então acho que influenciou todo mundo, sim. Então, até do jeito que a E gente fala no LinkedIn e tudo mais, tudo deu uma mudada no discurso. isso vem realmente por conta da pandemia? Ou essa linguagem comunicacional, essa leveza, vem por conta também das empresas que vocês estão adquirindo? E empresas são pessoas? Estou falando de startups ali, ou até de uma maneira para poder concorrer de igual para igual com essa quantidade grande de fintechs que estão vindo, ou de pequenas startups que estão nascendo, mas já trabalham meios de pagamento. Tem um pouco disso também, ou é essencialmente mundo pandêmico? Não, foi mais no mundo pandêmico. Então, eu diria que, assim, em negócios, a empresa já está há 5 anos trabalhando com startups, com fintechs, fazendo programas de aceleração. Obviamente, isso mudou e abriu muito a mentalidade de todo mundo. Porque a gente fez uma série de mentorias para as startups, para as fintechs que a gente acelerava por meio do programa de aceleração. Mas logo no começo a gente reparou que não eram só eles que aprendiam, a gente aprendia muito com eles.
Uhum. Então, eu mesmo fui mentora de comunicação de muita startup e tu falou, nossa, mas né, eu vi a comunicação interna como uma coisa meio padrão, meio chata. Eu falei, eu sei, você via a comunicação interna como a prima feia de marketing, né? Uma coisa chata, mas não é. Eles repararam que realmente era uma. Eles aprenderam muito. Eles aprenderam e falaram assim: nossa, eu não engajo com meus funcionários. Eu falei assim: então engaja que você vai ver que tua rotatividade vai cair. E ao mesmo tempo que eu passava essa informação para eles, talvez eu aprendi também, eu e todos os outros funcionários, obviamente, que foram mentores, a gente também aprendeu muito com eles. Então foi uma troca que já começou antes da pandemia com Uhum. essas empresas. E com a pandemia a gente se adaptou ainda mais. Então é um processo há 4, 5 anos a gente já está trabalhando com startups e fintechs. Vem sendo muito, muito bom mesmo. O que você tem sentido em termos de aprendizado? E aí eu estou falando um pouco de gestão de pessoas, porque embora você seja uma grande profissional de comunicação e marketing, imagino eu, em algum momento do teu dia você lidera algumas pessoas ou muitas. Além disso, você faz gerenciamento de crise, porque nem tudo são flores, né? Uma hora ou outra aparece uma crise aqui, um foco de crise ali. Você acha que as pessoas estão um pouco mais tolerantes com as empresas? Ou a cultura do cancelamento ainda é muito forte e não vai deixar espaço nesses anos vindouros? Falei bonito agora. Olha, como líder, bom, a empresa é extremamente enxuta. Na verdade, a equipe de comunicação tem 2 pessoas. Sou eu e o Paulo, maravilhoso. E Maravilha. obviamente mudou muito. Obviamente, o nosso relacionamento mudou muito. Na hora que você entra em home office, você praticamente conhece a família toda, né? Você vê o filho dele crescendo, ele vê os meus crescendo, né? Então fala, olha, o Benício começou a andar, o Benício está falando. Então, praticamente, o relacionamento ele fica também totalmente diferente, né? Então, você tá dentro da casa da pessoa, não é mais no Verdade. escritório, né? Não é mais no escritório que você vê, tchau, vai embora, tudo bem e tal. Agora você tá vendo ali a pessoa atrás de você, ou a criancinha crescendo, escuta o barulho, você respeita, fala, ó, é a hora dele dormir, me liga depois. Ou eu também, olha, meus filhos estão com um problema aqui na escola, eu vou ter que sair, depois a gente se fala. Então, acho que todo mundo teve que aprender a ser tolerante e se adaptar. Eu acho que principalmente as executivas mulheres tinham um certo preconceito, né? Então, assim, eu tinha que parar ao meio-dia, eu tinha que pensar no almoço, e eu tinha que ajudar meu filho com a lição de casa dele, e eu tinha que ligar a internet, e não sei o quê. Eu falei assim, gente, o pessoal vai ter que entender que da meio-dia às 2, eu não consigo me conectar. E tudo bem. E as pessoas não julgam mais. Talvez antes, se a gente não tivesse uma pandemia, eu estivesse trabalhando de casa, o pessoal não ia entender. Não iam falar assim, pô, não, o almoço do meio-dia é 1, o que você está fazendo 1h30 que você não está conectada? Então, existe mais essa compreensão, existe mais flexibilidade. Isso eu vejo como um ganho. Antes não tinha essa flexibilidade. Eu lembro que no começo da pandemia era assim, pessoal, por que você não tá conectada? Preciso falar com você. E hoje o pessoal entende, fala assim, olha, ela é uma executiva, mas ela é mãe de 2 filhos. Então, assim, eu acho que eu e todas as outras mães e pais que precisavam desse break no meio para fazer o almoço, para não sei o quê, né? O pessoal começou a entender mais e a respeitar mais. Então, se tem algum ganho na pandemia, eu acho que tem esse respeito à mãe executiva. E até as próprias mães, eu acho que elas tinham um pouco de vergonha, do tipo, meu filho não pode aparecer aqui na câmera, senão vai pegar mal com o chefe. Poxa, quantas entrevistas a gente já viu, a pessoa apresentando, a criança aparece. Então assim, eu acho que os líderes se adaptaram com isso, os líderes aceitaram melhor a flexibilidade. E eu acho que o pessoal não deixou de entregar, nem mãe, nem pai, nem filho, eu acho que entregou ainda mais. Você está em casa, eu acho, particularmente para mim, eu não deixei de entregar, por mais que eu estava com o filho do meu lado fazendo aula, entendeu? Eu estava falando de meio de pagamento e ao mesmo tempo eu estava escutando minha filha sendo alfabetizada. Então acho que foi um ganho para as mulheres, sem dúvida foi um ganho de respeito. E tanto para mães quanto para pais foi uma coisa que qualquer mãe, qualquer pai com conversa fala, poxa, eu nunca almocei com meu filho, eu tô almoçando todos os dias com meu filho. É, Então, é. nossa, tem uma menina do marketing que viu o filho andando. Eu não vi meus filhos andando. Eu estava no escritório quando eles começaram a andar. Claro Então, acho que isso que teve um impacto na sociedade muito, muito grande.
É claro que a gente tem uma situação de privilégio nessa e a gente tem que lembrar que o Brasil ainda é muito desigual, muitas Sim, mulheres pararam de trabalhar, mas sem dúvida nenhuma é muito importante o que você está dizendo, porque para nós, os homens, a gente descobriu a jornada múltipla da mulher. A gente descobriu o quanto a mulher trabalha, o quanto os filhos são apegados à mãe e não deixam ela trabalhar muitas vezes. A gente descobriu que é lavar uma louça. Então foi uma grande descoberta, dolorosa para foi. alguns, e uma descoberta da mulher também de quanto o homem pode ser parceiro quando ele é parceiro. E quando ele não é Total, parceiro, total. o jogo é duro também. Ô Sá, ainda nessa seara de comunicação, me alegra muito ver o quanto você flexibilizou, porque eu acho que isso é um exemplo. Quando a gente vê isso acontecer em Visa do Brasil, que é uma empresa que está literalmente em todos os lugares, né? Eu não tenho ideia dos números, se você quiser dividir aqui alguns números de Visa, vai ser interessante, mas, pô, vocês estão em todos os lugares, né? Tem uma máquina 200 países. 200 200 países. países, acho que 60 milhões de estabelecimentos no mundo, é bastante lugar. 3 bilhões de cartões, É uma números loucura. bem grandes. Esse tipo de mudança, quando você falou que você flexibilizou, quando você falou dessa mudança de trazer mais jornais, de conversar com mais pessoas, de criar novos produtos internos, você precisa pedir literalmente a bênção dos Estados Unidos, da matriz? Como é que funciona? Você tem liberdade para criar aqui novas linguagens? Sim, a gente tem bastante liberdade. Eu diria que a gente se reporta para a América Latina e o nosso vice-presidente é uma pessoa também muito flexível que respeita a cultura de cada país. Então, se no Brasil deu certo, não quer dizer que vai dar certo em algum outro país da América Latina e tá ok, não precisa ser tudo igual para todo mundo. Ele é um tipo de líder que eu acho que, e eu me inspiro muito, né? Ele é o tipo de líder que ele, assim, você quer fazer isso, você acredita que vai dar certo, então você faz, você testa. Agora, se você errar, você já, né, do jeito que a gente aprendeu com a startup, pivota, não fica ali insistindo no erro, não, calma lá, espera mais 2 meses, vai que o pessoal gosta. Então a gente tem essa cultura de risco, né, a gente chama um dos princípios de liderança. Então, assim, erra, ok, mas muda rápido e arrisca, né? A gente fala be bold em inglês, né? Seja ousado, não fica na mesma. Imagina se eu continuasse com a mesma comunicação que fevereiro de 2020. O que é fevereiro de 2020? Não existe mais isso. É Então a verdade. gente ainda bem tem uma cultura que desafia e que não te leva a mal se você errar. Só admita que você errou e mude de curso. Como é bom a gente ter uma liderança que seja assim, que te provoca no melhor sentido e que, acima de tudo, te permite errar, mas fomenta essa tentativa do erro e do acerto. Porque quando você está falando aqui, eu falei, bom, eu já passei por alguns chefes, se você errar, eu te mato. Era Era isso. isso, né, antigamente. Acho que Era a isso. liderança muda e você vai inspirando e se inspirando por aí. Os meios de pagamento mudaram demais. E você certamente mudou junto, porque você está dentro dessa indústria, que é uma indústria super acelerada, mas que também tem grandes possibilidades por aí. A gente tem a tokenização, a gente tem as criptomoedas, a gente tem toda essa parafernália da aproximação, né? E a aproximação acaba sendo segura também. Você não mexe ali no cartão, você coloca ali ou o teu relógio ou o teu celular e as coisas vêm vindo. Você consegue acompanhar essa velocidade, Sabrina? E como é que você passa isso para as tuas equipes, já que esse é um fórum de pessoas, para pessoas? Sim. Como é que o colaborador ele é participado dessas mudanças todas? Bom, para a gente funciona assim. A área de comunicação, ela é considerada importante não só por mim, mas por todos os líderes da empresa. E então, obviamente, a gente participa das reuniões de diretoria. Então, tudo que está acontecendo na diretoria a gente sabe. E na hora que você sabe, que você não escutou de alguém, não sei o quê, na hora que você sabe, você consegue comunicar mais fácil.
Tá? E, obviamente, a gente tem uma série de desafios, que, como você falou, esses nomes que para muita gente fora da indústria pode ser palavrão. Tokenização. Como é que eu vou explicar o que é tokenização? Como é que eu vou explicar por que um pagamento por aproximação é muito mais, assim, é muito mais moderno, muito mais inovador? Então, assim, a gente tem que, primeiro, participar, a área de comunicação, a área de RH, ela tem que participar das decisões da empresa, isso é muito importante, e depois ela tem que saber traduzir isso para os funcionários. No nosso caso, como é uma empresa muito integrada, como são a gente tem 5 objetivos, a gente tem metas compartilhadas, ou seja, não adianta eu falar, em comunicação entreguei, se o resto ali não entregou, não é minha culpa. Não, tem que todo mundo entregar junto. E eu preciso saber exatamente o que todas as outras áreas estão fazendo. Então, a gente tem muita reunião de status. A gente tem reunião de diretoria, reunião de apresentação de projeto, reunião de não sei o quê, para todo mundo estar alinhado. E no caso de comunicação interna, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar um apanhado de tudo isso e traduzir numa linguagem muito mais simples para todo o resto. E eu sou do tipo da pessoa que faz a pergunta boba, eu sou a que faz a pergunta idiota, que todo mundo tá ali técnico falando em tokenização, eu falo, desculpa, gente, explica como se estivesse explicando para uma criança de 5 anos, porque eu preciso pegar isso, eu preciso traduzir para os funcionários e explicar para eles por que eles precisam incentivar esse tipo de transação com os clientes ou até com a família. A gente faz eventos até, né? Então, assim, estamos vendo que o pessoal não está entendendo esse tema aqui. Faz um evento de 1 hora de perguntas e respostas, ou seja, não vou só usar jornais e e-mails. Vamos fazer um evento que cada um tira a sua dúvida. A gente precisa realmente traduzir a estratégia, traduzir o objetivo para o funcionário. E ele, ao entender por que isso é importante para o dia a dia dele, até porque as pessoas só vão ter direito a um bônus no final do ano, entendendo isso, todo mundo se engaja, todo mundo entende, todo mundo quer ajudar um ao outro. Então, foi criada uma cultura muito colaborativa. E é uma coisa maravilhosa. Você não tem é muito ruim quando você tem rasteirar. Poxa, o cara não está me ajudando porque ele vai me passar uma rasteira. Não pode passar rasteira, porque senão a empresa toda perde. Então, isso é uma cultura muito forte na Visa, que eu incentivo. Sempre que eu dou mentoria, eu falo, olha, deixa a sua empresa colaborativa, não deixa as pessoas serem uma inimiga da outra, porque você acha que ao 2 áreas serem inimigas, elas vão ser mais inovadoras, uma vai querer concorrer mais que a outra. Não, tem que todo mundo trabalhar junto, que nem você falou. Todo mundo em barquinho separado, porque tem o barco de marketing, o barco de negócios, o barco de operações, mas todo mundo indo para o mesmo canto. Então, eu acho que assim, tanto RH quanto comunicação precisam ser envolvidos nas decisões de negócios. A gente não é mais que nem era lá atrás, alguns anos atrás, aquela área fofa, que bonitinho, dá alguma coisa aí para colocar no jornalzinho, de jeito nenhum. É uma área estratégica para colocar todo mundo na mesma linha, todo mundo entender o que está acontecendo. Muito bom, foi muito na linha de uma entrevista que eu fiz aqui no RH Summit com o Daniel Campos, da Anima Educação, que ele fala de business partner, né? Você trabalhar isso de uma maneira estratégica, olhando holisticamente para o negócio e não só para a tua área. Eu não posso terminar esse bate-papo sem te perguntar se o seu marido trabalha em cartório. Não? Não. Mas porque essas pastas aí no fundo estão me intrigando. São pastas não, de na cartório. verdade, não, eu vou te contar, eu tô na casa do meu primo, na verdade, que eu tô de férias. Ele é produtor de cinema, então cada pastinha ali é um filme diferente que ele fez. Olha que legal. Tá catalogado, não sei, talvez ele não tenha computador, depois eu pergunto para ele. Mas cada um é um filme que tem, assim, orçamento, atores, fornecedores, e assim vai. Olha, e eu achando que você estava casada com o dono do cartório. Sabrina, muito obrigado. Sabrina Ciama, você que é executiva, responsável por gerenciar o relacionamento com a imprensa, comunicação interna, relações públicas de Visa do Brasil, posiciona a empresa como a mais inovadora da indústria. Brigadíssimo, aproveita as suas férias. Obrigada. E que a gente possa se ver sempre, ou por aqui no RH Summit, ou em outra, ou no podcast O Amanhã Hoje, da Visa do Brasil, que eu tenho a honra de apresentar. E, claro,
Boa. 60 milhões de espaços junto com a Visa do Brasil. Muito obrigado.